Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado em tech e produtos digitais. Eu sou a Silvana Dias e hoje vamos falar sobre um tema que muito provavelmente apareceu na sua rotina nos últimos meses: IA generativa, LLMs ou LLMs em inglês, que são os modelos de linguagem de grande porte que são por trás de ferramentas como o ChatGPT e produtos com inteligência artificial. Se você trabalha com produto, provavelmente já viu vagas exigindo conhecimento IA, participou de reuniões em que alguém sugeriu colocar um chatbot para resolver um problema, ou até se perguntou: afinal, o que eu realmente preciso entender sobre tudo isso? Será que todo PM precisa dominar esses conceitos? O que muda na prática quando uma squad passa a contar com cientistas de dados? Como fica a previsibilidade, a experimentação e a construção de um produto? E, principalmente, o que é transformação real e o que ainda é apenas hype? E para nos ajudar a responder essas perguntas, eu tenho o prazer de receber duas convidadas que vivem esse cenário no dia a dia. Estão aqui comigo hoje a Bia e a Alessandra, ambas embaixadoras da comunidade Mulheres de Produto, para compartilhar suas experiências construindo produtos com IA e ajudar a desmistificar esse universo. Este episódio é patrocinado pelo Itaú. No Itaú, o cliente está no centro de tudo. É assim que o banco vem se transformando ao longo dos últimos 100 anos em uma das maiores referências em produto no país. E para sustentar essa evolução, o Itaú criou um jeito próprio de trabalhar com produtos, o jeito Itaú de produtar, que é o Product Operation Model do banco, nada mais, nada menos como a forma em que um banco pensa, constrói e evolui seus produtos. O jeito Itaú de produtar cria um ambiente onde aprendizado faz parte da entrega, testar rápido para ganhar velocidade, aprender com clientes para chegar no produto certo, evoluir plataformas para escalar com eficiência. E uma curiosidade para você. Hoje, o Itaú tem mais de 1.000 profissionais de produto, construindo soluções que impactam milhões de clientes todos os dias. Se você quer saber mais sobre como é trabalhar com produto no Itaú, acesse aí carreiras.itaú.com.br/produto. Meninas, sejam muito bem-vindas e peço que vocês se apresentem. Obrigada. Eu sou a Bia Saito, eu trabalho com produto há alguns anos já, uns 5 ou 6 anos, e mais recentemente, no último ano, eu trabalho especificamente com produtos de dados IA. Então, tanto client-facing quanto APIs e Techniques. E já sou embaixadora do Clube do Livro também, já convidando, né, quem quiser participar do nosso Clube do Livro. É a minha iniciativa assim do coração. Então, estou muito feliz também de estar aqui no podcast hoje. Boa noite, eu sou Alessandra Vasco, eu trabalho com produto já há uns 10 aninhos e nos últimos 4 anos eu tive o primeiro contato, né, com IA, onde eu desvencilhei aí todo esse universo de techniques, como bem a Bia falou, com todas as siglas e descobertas, assim. Foi bem disruptivo para mim e vai ser muito legal poder ter essa troca de hoje. E também sou embaixadora da frente de mentoria, que também é um projeto bem interessante aí do Mulheres de Produto, que vocês também podem descobrir. Vai ser bem legal hoje aqui. Muito bem. Bom, então a gente vai começar já trazendo o significado, né? O que é, afinal, um LLM? Porque existe muita confusão entre IA, Machine Learning, IA generativa e as LLMs. E aí eu queria saber de vocês, né? Por que ele passou a ser tão importante nos últimos anos? Bom, posso falar. A IA em si, né, inteligência artificial, ela já existe há muito tempo, modelos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, mas eles eram muito nichados, né? Não era uma coisa que o grande público tinha conhecimento. Empresas, inclusive de marketplace, usam machine learning há muito tempo para fazer match de busca, coisas específicas dentro de um produto. Mas a IA generativa, que a gente chama, ou as LLMs, né, na verdade são
uma maneira de você conseguir, através de linguagem natural, fazer perguntas ou comandos para essas máquinas. Elas explodiram mesmo, né? Quando a OpenAI veio, divulgou o ChatGPT, fez todo aquele barulho. E muito porque de 2018 para cá, essas tecnologias evoluíram muito. Então, novas tecnologias surgiram que aceleraram, né, esses resultados. Antes era muito mais difícil conseguir coisas com aprendizado de máquina, conseguir resultados, era muito mais custoso, precisava de um time muito mais técnico. E com essas novas tecnologias e essa explosão de ChatGPT, veio esse conhecimento a público e essa possibilidade, né, da gente que não é cientista de dados começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Muito obrigada, Bia. E você, Ale, do seu ponto de vista, como que você percebe aí o uso dessa tecnologia no mercado? Não, eu concordo plenamente com tudo que a Bia falou, mas eu gosto sempre de fazer uma distinção importante, até para quem não tem o contato diário, né? Nem toda IA é LLM, e nem todo problema de produto pede um IA generativa, né? Só para a gente ter essa distinção, porque muitas vezes a gente vê pessoas que não tiveram a oportunidade de vivenciar ou estar próximas de pessoas de fato de cientistas de dados, engenheiros de machine learning e tudo mais, de ter esse conhecimento. E foi o que aconteceu comigo. O meu primeiro contato com IA, não sabia se era para comer ou passar no cabelo. E eu tive o apoio de profissionais, assim, com muita experiência para poder me amparar, né? Eu trilhando o meu caminho de produto, com todo o background que eu tinha de marketing digital, mas sem nenhuma vivência de IA. Então, eu acho bastante importante fazer essa distinção, né? E essa minha experiência na Cato me ajudou bastante a ter essa visão. Muito bem. E o que realmente um PM precisa saber e entender em relação a aspectos técnicos para conseguir trabalhar com produtos de IA, e o que é essencial saber o que pode ficar a cargo dos especialistas, na opinião de vocês? Eu vou fazer um parênteses que para eu entender as coisas, Bia, entender as coisas, eu acabo me aprofundando bastante. Não no sentido de aprender a fazer necessariamente, mas porque eu sinto que as coisas se conectam melhor na minha cabeça. Eu não acho que isso é uma prerrogativa para todas as pessoas, PMs, isso não é essencial. Assim, eu acho que é mais como você consegue entender esses conceitos. Então, para mim, o que você precisa entender é realmente os conceitos de o que de fato é inteligência artificial, ou o que é um modelo de machine learning, do que a gente está falando. Modelos, uma coisa que a gente vê muito, né? Modelos de forma geral de machine learning, seja generativos ou não, eles são muito pautados em probabilidade. O que é muito diferente de softwares que a gente constrói, que a gente chama que é determinístico, né? A gente fala que o botão, quando ser clicado, ele vai abrir a aba XPTO. Quando você trabalha com modelo, o modelo está te dando uma probabilidade. E sempre que você está trabalhando com probabilidade, você precisa medir se isso está dando certo. Então, certo no sentido de ter uma métrica de acurácia. Então, eu entendo que esses conceitos é o que uma pessoa PM precisa entender, muito mais do que qual é o nome do que possibilita isso funcionar. É muito mais, para eu garantir um bom resultado, eu tenho que ter uma acurácia. Como que essa acurácia foi feita? Qual é a lógica desse indicador? Esse indicador, ele é bom ou ruim? Essa acurácia é perto ou longe do que eu estava tentando atingir? Então, para mim, é muito mais baseado nessa questão do que nos nomes hypes, assim. Entendendo isso, você já vai conseguindo desbloquear várias outras coisas e se aprofundando à medida do seu interesse ou não. Mas se você não entende um pouco dessa lógica de não ser determinístico, fica muito mais difícil até você conversar com as pessoas mais técnicas. Inclusive, esse ponto que você trouxe do resultado, ele é valioso porque isso que vai determinar se algo está sendo bem usado, se há alguma mudança a ser feita, ou se, enfim, é para ser continuado porque os resultados são satisfatórios. Então, não há como implementar nenhum tipo de ferramenta, nenhuma estratégia, se não tiver uma maneira de medição e uma maneira que seja acessível, né, na linguagem dela,
para que o sucesso seja percebido ou não. Então, muito bacana aí, Bia, o que você trouxe. E agora eu queria perguntar para a Lê, o que mudou na prática? Porque você comentou que você passou por várias áreas, né? Anteriormente aqui para mim. E o que mudou efetivamente quando você começou a construir produtos com IA? Como que você considera essa mudança na sua trajetória? Bem, o meu background, como a gente estava falando anteriormente, era todo de marketing digital, de growth. Então, eu já tinha uma familiaridade, uma proximidade muito grande com métricas, né? Então, assim, métrica de engajamento, de aquisição, todas aquelas métricas do pirata. Quando eu virei a chave para trabalhar com produtos de IA, foi uma nova fase de aprendizado. E aí eu tenho uma visão muito similar com a Bia, sabe? Eu tenho que entender o contexto. Não quer dizer que eu vou ser a pessoa que eu vou definir a arquitetura, não é nada disso. Então, eu fui aprender quais métricas eram importantes no contexto de produtos de IA. Então, eu passei a olhar além de conversão, adoção e engajamento. Fui aprender latência, taxa de erro, qualidade de resposta, taxa de aceitação. No caso, eu trabalhava no marketplace, então, taxa de aceitação de recomendação, todos esses sinais que são sinais de confiança do usuário também, né? Outros sinais de confiança do usuário também. Então, é uma camada, eu digo que é uma camada adicional, sabe? De cuidado e de observabilidade mesmo desse produto, para saber se a entrega realmente está sendo a contento, se atingiu o objetivo. Então, para mim, acabam sendo 3 camadas, né? A performance técnica, experiência de usuário, que é o que a gente já sabe, e impacto de negócio. Mas essa parte de performance técnica eu tive que aprender com essas outras métricas que não eram da minha vivência. Eu acho interessante isso, Ale, que eu sinto que PMs que já trabalharam com integração, API, têm um pouco mais de facilidade para navegar nesses temas. E muito porque, às vezes, é muito intangível. Então, um dos meus produtos, meu produto principal, eles são APIs. Eu vendo APIs com coisas que a gente fez, tanto com LLMs quanto com modelos próprios, modelos internos de dados. E aí a lógica de como isso vai ser traduzida como produto, na verdade, é uma API. Então, tem muita coisa relacionada com esse fluxo de entender realmente como que um produto extremamente técnico, ele consegue chegar ao mercado. Pode ser que o seu seja um chatbot, que é um pouco mais tangível visualmente, mas o que tem por trás ali é uma API. Essa API precisa dar a resposta certa, no tempo certo, e o que a gente chama de não alucinar, que tem a ver com isso de acurácia, de avaliação, né? Então, tem essa mistura, eu acho, essa aproximação do que a gente dividia muito entre, isso não é trabalho de produto, isso é trabalho de produto. Mas não no sentido de necessariamente pegar para fazer, mas no sentido de entender, né, como são esses conceitos. E aí, para quem quiser pesquisar, né, tem uma coisa muito comum quem trabalha com IA, que é evals, o termo evals, que vem de evaluations, que evals é no cerne do negócio, que é o que a gente chama, quando alucina, quer dizer que a gente precisa fazer evals melhores, evals que mantenham a acurácia mais alta do que ela está agora. E aí tem técnicas para você tanto medir isso quantitativamente, qualitativamente, pegar feedbacks, quanto também você fazer essa iteração realmente. Da próxima vez que o usuário fizer essa mesma pergunta, vamos supor, no exemplo de um chatbot, a minha resposta vai ser melhor. E aí esse processo como um todo é conhecido como evals, assim. Então é um termo que é hype, mas ao mesmo tempo é um dos que vale a pena na minha ideia, assim. Para mim faz muito sentido entender de fato o que é isso. Tem valor, né? E Bia, o que você considera hoje que está mais fácil ao lidar com esses produtos que anteriormente tinha mais desafios ou que agora está mais desafiador do que era antes? Tem alguns exemplos que você possa compartilhar dessa sua trajetória? Eu acho que as pessoas hoje, não só de produto, as pessoas de negócios, mas elas confundem muito. Preciso ter um chatbot para qualquer fim que seja,
com preciso construir um modelo. Elas não sabem exatamente o que elas querem ter IA, sabe? No final, a IA ela é uma ferramenta para resolver um problema. Então, muitas vezes você tem que fazer o famoso discover, voltar para a prancheta e falar, tá bom, qual problema você quer resolver? E aí, de fato, muitos deles você vai conseguir resolver com a IA, sabe? E tem essa diferenciação que eu vejo que a gente fala pouco, que é diferente você construir agentes e chatbots do que você construir modelos, do que você ter um time que está fazendo um modelo próprio. São coisas diferentes. E eu sinto que quando a gente mistura tudo, fica um pouco mais difícil de tanto você explicar, né, para o stakeholder o que seu time está fazendo, dependendo do nível de maturidade, né, da empresa com o tema, mas também de você pesquisar e se aprofundar. Então, acho que os principais desafios é realmente dar um nome certo para as coisas, entender o que resolve de fato o problema. Porque você chama tudo de IA, e aí é um grande universo de coisas, e é o famoso, né? Às vezes, para quem só tem martelo, tudo é prego, né? E, na verdade, você precisa escolher a ferramenta adequada para o problema que você quer resolver. São soluções que vão premiar, né? São soluções que, dependendo do problema que você tem, você pode fazer uso ou não. Acho que é um pouco nessa linha que você está compartilhando aqui com a gente, né? Eu queria adicionar uma coisa. Você trouxe vários pontos, assim, que são... Eu diria que são alertas, né? Porque exige um pouco mais da skill de comunicação do próprio PM, né? Porque a gente já fica num contexto mais intangível, né? Eu estava até brincando aqui com ela antes, tipo assim, para que serve isso? Se tudo é IA, né? O que o time está fazendo? O que você está resolvendo de problema? E tem os stakeholders que têm essa mega pressão por eficiência, então só que há em tudo que é lugar. E a gente tem que resolver problemas. E eu vejo que em alguns cenários e em alguns lugares a gente está criando problemas, entendeu? Quando você utiliza IA para tudo, a gente estava até conversando anteriormente, a IA ela tem um custo, né? E nem tudo você vai resolver com a IA. Para mim, o básico é a gente saber qual o problema que a gente está resolvendo, né? Como que a gente resolve esse problema? E intensificar realmente o discovery. Nem todos os caminhos precisam ser trilhados com a IA. E eu acho que aí exige um senso crítico muito grande do PM. Ele precisa ter esse senso crítico de entender. Ele não precisa treinar o modelo, saber treinar o modelo. Se ele sabe, beleza, ótimo. Mas ele precisa desconfiar de todos os resultados, né? Ele precisa poder botar isso na mesa e entender para que caminho... Ele precisa saber priorizar. E se comunicar com esses stakeholders, que senão ele vai ficar 100% rendido. Assim. Eu acho que é um ponto que a gente discute pouco, sabe? Senso crítico e a necessidade de comunicação mais fluida, vinda do próprio, protagonizada mesmo pelo próprio PM. Não, que eu ia falar sobre a priorização que você comentou, Ale. Eu acho que o senso crítico, ele é fundamental. Então, os PMs têm ali a estratégia, pode fazer o bom uso, né, da ferramenta, da IA e tudo mais, mas a criticidade é super relevante para que as priorizações sejam feitas. E aí eu queria perguntar para vocês duas, aí não sei quem pode começar, mas se em algum momento vocês tiveram muitos desafios para fazer a priorização daquilo que seria mais importante para ser executado. Eu imagino que a Bia atua num time de cientista de dados. Então, vocês têm muitos dados a favor para contribuir na tomada de decisão. Mas, mesmo assim, quando vocês têm ali critérios muito semelhantes, o que você, como PM, o que você classifica como prioritário em relação a outras demandas ou outras necessidades para fazer o time ter foco nisso e fazer a atuação dele? Eu sempre avalio impacto e esforço, né? Impacto, esforço e conexão com o objetivo estratégico, que no caso, no meu contexto, eram os OKRs. Então, mediante isso, eu direciono as iniciativas, se elas vão ser priorizadas ou não naquele
semestre ou trimestre, a gente trabalhava com trimestre. Era dessa forma que eu priorizava as iniciativas. Boa parte delas passavam com o uso de IA, né? Porque na jornada dos usuários na Cato, que era onde eu estava, a IA ela permeava boa parte dessa jornada. Então, eu priorizava dessa forma: impacto, esforço e conexão com os OKRs. Então é mais ou menos começar pelos porquês, né, Ale? Que é fazer as conexões aí em relação aos objetivos estratégicos, e com isso a facilidade da priorização acontece, né? Com base aí nesses pilares. E para você, Bia, como é no dia a dia a tomada de decisão frente a muitas atividades ou entregas importantes que você tem aí como referência para lidar no seu dia a dia? Eu entendo que essa é a parte, inclusive, que menos muda de trabalhar com produtos de IA ou não de IA, que é sempre alguém quer alguma coisa e o trabalho é entender de fato o impacto e quanto tempo isso vai demorar. O esforço que a gente tem naquilo, muitas vezes o custo associado. Acho que um pouco do nível de previsibilidade um pouco maior é que às vezes o tempo, o esforço, ele é um pouco mais nebuloso quando você compara produtos que você está construindo um modelo, por exemplo, do que quando você está fazendo um software determinístico ali, que você sabe já os resultados, é mais fácil de mensurar, de fazer um planning poker, usar essas técnicas PMG, e ainda assim a gente erra no software determinístico. Mas o trabalho em si de conectar com os objetivos estratégicos da empresa, que nem a Ale falou, ele é válido para todos os produtos, inclusive um produto que utiliza o IA, ou que o core dele é IA. Muito bem, você já entrou no próximo tópico que eu iria abordar, que é sobre a previsibilidade e experimentação. Então, em produtos de IA parece haver mais incerteza do que em produtos tradicionais, e aí muito bem colocado por você. E para você, Ale, você concorda que a previsibilidade e a experimentação ela também sofre um pouco esse impacto de ser um pouquinho mais diferente, ter um nível de incerteza maior em relação a produtos tradicionais? Sim, eu acho essencial a gente trazer esse tema e aceitar que essa incerteza ela é maior, sabe? Assim, o erro, e eu acho que o erro é achar que dá para controlar tudo de antemão, e assim, não dá. Quando a gente fala de produtos de IA, essa incerteza ela realmente é muito maior. O que funciona é método, né? A hipótese, assim, clara, experimento rápido, uma leitura de dado, ajuste de rota, isso tudo ok. Mas temos que ser, assim, claros em dizer que a incerteza é maior, é um fato. Da parte de produto é um pouco mais tangível, que é um experimento e que a gente precisa testar e errar rápido. Mas às vezes até a parte quando você está, de fato, colocando e desenvolvendo, você já sabe o que você quer fazer. No final, a ciência de dados, ela chama ciência por um motivo. Você está testando um caminho, você tem uma hipótese, e pode-se chegar que você fez aquilo e, na verdade, você não mexeu a acurácia, por exemplo. Você não mexeu o indicador para aquilo ser liberado para o mundo, para aquela versão sair para o ar. E aí você tem que decidir, vamos dar tais passos para trás e ir por essa outra rota aqui, que era a nossa outra hipótese. Você não pode só liberar o produto porque deu tempo, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, e aí no final você viu que a acurácia piorou. Então eu estou num chatbot, por exemplo, estou respondendo pior agora os usuários, mas deu o tempo que eu tinha prometido, eu vou liberar. Então a gente coexiste esses níveis de incerteza. Se a gente tem a hipótese do se eu fizer isso, vai melhorar o meu indicador de acurácia, portanto a minha próxima versão vai ser melhor. Mas é uma hipótese, pode não ser uma verdade. E aí, quando chega no processo, você tem que dar uns passos para trás e falar, tá, essa hipótese não se afirma, vamos para a próxima. Então, o próprio desenvolvimento do produto é muito parecido com como a gente pensa produto, que é nessa linha de experimentação. E aí, a dificuldade, muitas vezes, é de voltar para o stakeholder e falar, lembra daquela expectativa que a gente tinha? Então, essa data aqui vai para mais 3 semanas. 3 semanas é muito. Olha, o meu trade-off é liberar uma coisa que está pior do que a gente tem. A gente quer assumir esse risco? E, de novo, volta naquele ponto da comunicação. Então, a previsibilidade diminui, o número de conversas difíceis aumenta.
Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Excelente ponto esse que você trouxe, Bia, que é sobre não ter a entrega pela entrega, né? Porque se o indicador que está sendo ali acompanhado é só de ter uma nova funcionalidade, uma nova versão, pode haver aí esses problemas de a nova versão ser pior em relação à anterior. E aí eu queria entender, na sua gestão com o time, se vocês têm ali uma capacidade do time sendo utilizada para essas experimentações e outras para aquelas hipóteses que vocês têm mais confiança, ou no fim, tudo é experimentação, tudo tem o mesmo nível de incerteza. Como que é no dia a dia aí para você? Tudo tem um certo nível de experimentação. Então, tudo bem, é uma hipótese um pouco mais forte, a gente vai começar por ela. Mas no final do dia, eu tinha essa hipótese, ela foi desenhada, funcionou em outros modelos, mas para esse modelo específico, ou para esse chatbot específico, para isso que a gente está tentando resolver, não se aplicou. Então, acontece mesmo. Eu tenho também um time muito enxuto, então a gente tem que priorizar o problema macro e muitas vezes o operacional é realmente elencar, para resolver esse problema macro, esses caminhos aqui parecem mais assertivos, vamos começar do que provavelmente vai dar mais resultado para o que vai dar menos resultado. Mas no final é uma experimentação, é uma aposta, a gente está fazendo uma aposta. E trabalhar com probabilidade é isso. Você às vezes está fazendo a melhor aposta com o que você sabe, e ela ainda assim pode estar errada. Exatamente. Então é a cultura da experimentação propriamente dita mesmo, né? Então por isso que é importante, não só na comunicação, imagino que uma estrutura de trabalho que valoriza isso não é tão, não sei, aí você vai me responder, não seja tão complexo justificar o não lançamento de algo por conta desse argumento, né? Ou mesmo assim você percebe que ainda é uma dor muito forte de ter que voltar lá com o stakeholder e contar a história de que, puxa, aquela experimentação não se provou da maneira como gostaríamos e por isso não queremos arriscar ter aí uma versão piorada em relação à anterior. Como que é para você lidar com este nível, né, de cultura, de experimentação? Facilita na comunicação ou também tem os percalços, os desafios que muitos outros times sofrem? Eu, no momento, sou muito privilegiada porque eu sinto que eu não tenho tanto atrito, muito pelo perfil da minha empresa. Eu trabalho numa startup e, além disso, o meu CEO, ele é desenvolvedor e ele é aficionado por dados e IA, e ele é a pessoa que fica no Twitter vendo todas as novidades, porque ele gosta. Então, ele entende muito e ele ajuda muito a defender que, no final, a gente não pode liberar uma coisa que está pior. Mas eu ainda tenho que voltar lá no comercial e falar, lembra isso aqui que a gente queria lançar a tal data? Lembra aquela campanha de marketing? Então, não vai rolar. Tem um entendimento disso, mas causa uma frustração, porque causa replanejamentos. E isso vai muito da cultura da empresa. Eu entendo que empresas em que esses stakeholders eles estão mais distantes de como funcionam, quanto mais distante você está, mais difícil você entender que isso não é um problema de gestão, é um problema inerente de como funciona o processo. Isso é tão inerente que o meu time não roda com Scrum. A gente tem times dentro da empresa que rodam com Scrum, e o meu time não, porque muitas vezes, no meio da semana, a gente tem que fazer uma mudança de rota. Ou vai ficar uma semana um cientista de dados trabalhando na exata mesma coisa. E ele não vai mudar. Ele vai mudar quando atingir aquele objetivo. E a gente, durante o dia, assim, todos os dias, tem que falar, não, tá fazendo sentido? Ou a gente tem que mudar de rota. Então, não é um planejamento que de 15 dias, daqui 15 dias eu consigo entregar outra coisa. Depende do que a gente está fazendo.
A gente está trabalhando muito em qualidade de dados. E a gente sempre está trabalhando muito em qualidade de dados, porque qualquer modelo que você coloca dados ruins, o resultado vai ser ruim. Então, o quanto eu quero me desprender para melhorar a qualidade desses dados? Eu quero chegar a 90%, 95%, a 100% de limpeza desses dados antes dele ir para o meu modelo. Eu posso demorar 2 dias, eu posso demorar 2 semanas. Às vezes a minha avaliação prévia estava equivocada. E aí eu vou passar 2 semanas com uma pessoa do meu time fazendo uma coisa. Porque o resultado que eu quero atingir vai exigir essa uma coisa, sabe? Então, até o funcionamento do time é meio que adaptado para lidar com isso. Tem um exemplo, né, que eu acho que cabe bem aí no que você trouxe, que não faz sentido ter uma métrica que não funcione para a realidade de vocês. Porque vai chegar lá no fim, vai ter uma frustração, só que não é uma frustração. Há o porquê daquela pessoa dedicada ali está trabalhando e é um tempo maior. Então, que bacana, porque eu acho que muitas empresas e muitas áreas acabam tendo perda de oportunidades, vou colocar dessa forma, porque pretendem que todos trabalhem da mesma forma. E não dá para que todas as pessoas, todas as equipes trabalhem da mesma forma, inclusive, não dá nem para comparar todos os resultados da mesma maneira. Então, para você, mesmo que tenha sido ali 1 mês, ou 15 dias, ou 20 dias de uma análise, de uma acurácia, e o resultado foi muito bom. Não tem como dizer que um outro time que fez uma entrega em 5 dias, mas que não tem a mesma proporção, não tem a mesma capacidade de valor, tenha sido melhor do que vocês. E não que eles sejam ruins, né? Mas é justamente para que as avaliações elas sejam muito com base no contexto e na individualidade das necessidades e também no trabalhar, né, de cada time. Muito bacana os exemplos que você trouxe. Tudo acaba voltando para aquele tema da comunicação, né? Porque tudo que a Bia trouxe aqui, ela tem que fazer alinhamento com todos esses stakeholders, alinhar expectativas, dar visibilidade. E para mim o grande trunfo está aí. Por mais que haja algumas situações não tão esperadas pelo marketing comercial, seja qual stakeholder for, quando você chega como pessoa de produto e dá visibilidade do cenário com dados, você acaba tirando também essa fricção, sabe? A pessoa tem visibilidade do contexto e entende o porquê ela passa a atuar de forma mais parceira contigo. Porque são muitas situações diferentes, né? A própria Bia roda aí de forma diferente, né? Já não roda com Scrum. Então, se está toda a empresa trabalhando com sprint de 14 dias, ela tem uma mecânica diferente. Então, essa visibilidade também é muito importante para também ter um alinhamento de expectativa. Tá ótimo. E agora, na sua visão, o que realmente veio para ficar e o que está sendo superestimado quando falamos de AI em produtos? Para mim, o que veio para ficar é tudo aquilo que resolve a dor real, né? Assim, melhora a decisão e constrói a confiança. Para mim, isso é um fato. Já o que eu acho que está superestimado é qualquer solução que brilha muito em apresentação, mas não muda comportamento, sabe? Não muda comportamento, não sustenta valor ao longo do tempo. Isso, para mim, morre, tipo, cai por terra. É só hype. Eu concordo. Acho que eu queria trazer um pouco de exemplos, assim. Eu não acho que a LLM vai morrer, assim. Eu acho que ela vai continuar crescendo, porque é a tendência, né? A gente vai evoluir na tecnologia, disseminar, tá todo mundo testando alguma coisa agora. Tem alguns hypes que eu sinto que vão morrer muito baseado principalmente em custo. Então, a gente está muito naquela curva de uma inovação, e aí todo mundo quer usar e quer descobrir como isso vai ser a vantagem competitiva, como isso vai ser a bala de prata. Enquanto as pessoas estão na bala de prata, procurando a bala de prata, elas são dispostas a investir dinheiro nisso. Depois elas vão começar a gerenciar custo. E aí as coisas vão ter que se pagar. E é a mesma coisa que aconteceu com startups e VCs, é a mesma coisa que acontece sempre com qualquer tecnologia. O que eu vejo muito nesse momento, sendo hype ou não sendo hype, é aproveitar que essas ferramentas estão na sua mão
E entender, praticar, tirar coisas do papel. E eu não assim, para vender, para postar no LinkedIn, acho que tem o seu mérito, né? Porque desde que eu sou PM de dados e eu recebo muito mais abordagens para participar de processos seletivos do que eu recebia quando eu não era, e eu já trabalhava com produtos técnicos. Então, acho que tem o seu valor, mas para você aproveitar enquanto essas ferramentas ainda não explodiram o preço, sabe? Porque a tendência dessas empresas, eu vejo, é começar a querer cobrar mais. É a lógica de qualquer empresa. Você vai fazer lock-in naquela pessoa, ela vai ter vários agentes com você, eu vou colocar um preço a mais, eu vou diminuir o seu número de tokens. Então, aproveitar essa onda para você realmente conseguir testar coisas. Mas eu vejo que esse hype ele vai diminuir a partir do momento que o custo aumentar. E quando entra ali no DRE como uma linha de custo que está explodindo, a infra explodindo, o custo com o LLM explodindo, todo mundo consumindo tokens, isso vai ter que ser mais ponderado, né, como produto. E eu vejo que uma coisa que não é hype ainda e que deveria ser, sabe, aquela top coisas para mim que as pessoas deveriam pensar mais, é como, de fato, você organiza esses dados e organiza a sua base de conhecimento para conseguir gerar respostas e comandos melhores. Enquanto a gente faz isso localmente, a gente fala muito de produtividade, agentes, ser um PM com agentes. A virada de jogo não está aí. A virada de jogo, você vai ser um PM mais rápido, você talvez vai conseguir diminuir o tempo que você faz em coisas operacionais, isso é um fato. Eu não escrevo mais história, é uma maravilha, porque eu odiava escrever história. Mas o que muda o jogo é você fazer isso a nível organizacional. É todas as pessoas com acesso a uma mesma base de conhecimento. Toda essa base de conhecimento sendo canônica e sendo retroalimentada. A pessoa que entra, a pessoa que está aqui há 5 anos, ela tem acesso a uma base organizada, que está a uma distância de uma pergunta. Os dados estão centralizados em algum lugar, você não precisa de 50 dashboards. E até quais dados você vai dar para a LLM ter acesso, como você vai particionar esse banco de dados, como você vai construir as formas dela ter acesso ao que é necessário, mas não ter acesso a dados que ela não deveria, por riscos de segurança que você avalie. Eu acho que essas são as coisas que as pessoas não falam e que realmente mudam o jogo, porque uma vez que a gente começou a fazer isso aqui dentro da Lina, as coisas mudaram muito. Não é eu, Bia, que sou PM de dados IA e sou aficionada por IA e mexo com cloud antes de ter licença da empresa, que muda o jogo. Muda o jogo para a empresa. A gente começa a falar a mesma língua, ter acesso às mesmas coisas. E as organizações ainda não estão prontas para isso. As organizações não estão pensando qual parte do data lake eu preciso construir para permitir respostas melhores. Eu acho que isso é uma coisa que um PM que quer estudar para além de produtos, entender um pouco melhor, pode entender como está funcionando empresas que fizeram esse movimento. Porque, para além do aumento de produtividade individual, é onde tem realmente essa próxima transformação digital, sabe? E isso não é hype. O hype são as buzzwords, se gente, qual LLM é melhor? Depende do dia, depende para quê. Isso vai mudar todos os dias. Cada nova versão, uma LLM vai ser melhor para alguma coisa. E as pessoas se apegam muito a isso, sabe? Elas não se apegam muito realmente à mudança que isso pode promover quando está todo mundo trabalhando sobre o mesmo ferramental, sabe? Perfeito. E a gente está se aproximando aqui do final do episódio, e você até já trouxe um pouco do fechamento em relação a um conselho que vocês poderiam dar a um PM que quer começar a trabalhar com produtos de IA. Eu acho que fazer o entendimento, eu acho que você foi muito completa na sua resposta, Bia, mas eu não sei se você tem algum conselho específico que você daria para um PM que quer começar a trabalhar com produtos de IA, o que você acredita que uma pessoa que esteja disposta, interessada a trabalhar com isso, ela deve ter. Boa. Eu acho que uma pessoa que está interessada com isso pode começar com os conceitos. Se você não gosta de dados e você não gosta de APIs, você vai sofrer muito nesse processo. Então, se você tem os conceitos de dados e de API, sabe que você não precisa saber SQL, mas você precisa entender qual é a lógica por trás de como um banco de dados funciona. Porque senão você vai apanhar dos outros conceitos. Porque a base de qualquer modelo é quais dados, qual é a base de conhecimento que você está dando para esse modelo. Muito mais do quantos tokens ele está gastando, sabe?
Se você tem interesse de pôr a mão na massa, mas para ver como é, assim, não necessariamente acho que é um game change, assim, mas por interesse, abre uma ferramenta, mapeia um problema, resolve um problema, entende qual é a lógica de quando você constrói alguma coisa que é probabilística, porque várias coisas vão dar errado. Várias coisas vão dar errado. E não é nem para você pôr a mão na massa e saber fazer, é para você descobrir quais coisas vão dar errado. Porque muitas vezes você não mapeou os milhões de cenários que você precisa colocar para ser o guardrail daquilo, sabe? Então, para meio que você apanhar mesmo do processo, sabe? E acho que as pessoas estão muito assim procurando cursos, e eu vejo muito valor de curso, eu sou a louca do curso, já falei isso em vários lugares, eu adoro fazer um curso, mas a gente está aprendendo meio que junto ainda, sabe? Até as pessoas que trabalham isso há muitos anos, aprendem alguma coisa nova todo dia, assim, a quantidade de coisa que eu leio no Twitter sobre novidade de inteligência artificial é absurda. Então, eu iria muito começando por conteúdos gratuitos, sabe? Tem muita coisa no YouTube, gente. Joga OpenClaw, Agents, procura termos em inglês no YouTube, vai ter vídeos e vídeos de como você fazer coisas, vídeos e vídeos de como esse processo funciona, empresas do Vale do Silício. Não necessariamente você precisa gastar dinheiro se você ainda não trabalha com isso, que é uma coisa super aprofundada, sabe? E o último conselho, porque, né, tô bombardeando aqui, é que entenda o que é evals. Porque evals é isso que a gente comentou, de se é probabilístico, eu tenho que medir se isso está sendo acurado de uma forma ou outra. Existem N métricas, eu estou falando acurácia como um grande guarda-chuva, mas entenda como você garante que o produto que está indo para o ar, ele está resolvendo o problema que ele se propôs a resolver, ou se ele está falando várias besteiras no meio do caminho, sabe? E aí você não precisa ser a pessoa que vai fazer a nota, de fato, mas entender o conceito, entender como isso é feito. Porque eu sinto que é onde mais o papel do PM das empresas que tem QA vão se misturando, sabe? Porque os QAs, eles ainda muitas vezes estão na parte de software, eles não estão na parte de entender se aquela resposta está, de fato, resolvendo um problema. Então, eu entendo que é uma linha meio inexplorada de quem é essa responsabilidade. E, enquanto isso, tem produtos ruins sendo lançados, sabe? E evals dá um trabalho. O primeiro produto que a gente lançou com a LLM era horrível. E aí itera e vai. E eu nunca acho que ele tá bom o suficiente, porque é um negócio que dá trabalho. E é meio que para mim a base de realmente esse processo de iteração e priorização de vou continuar trabalhando nisso, ou esse problema aqui ele já está bem resolvido, sabe? Obrigada aí pela contribuição. E você, Ale, qual conselho que você daria para um PM que quer começar a trabalhar com produtos de IA? Melhoria contínua. Começa, né? Seja estudando com materiais gratuitos ou cursos. Eu também sou a louca de que gosta de estudar bastante. Eu caí dentro quando eu não tinha acesso a pessoas da área, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas bem legais que me ensinaram bastante. Além disso, se não tem como ter acesso a essas pessoas, o curso está num cursinho, está no material no Twitter mesmo, como a própria Bia falou, pega um problema, seja seu ou seja de um amigo, e tenta resolver. Você vai ver que vai dar errado, no meio do caminho vai dar certo, e você vai fazendo essa validação, né? Mas não largando mão do problema, né? E você vai aprender isso botando a mão na massa. Eu acho que é a grande dica, sabe? Que aí você sai do plano do etéreo, do que é isso, e você vai ver a vastidão de possibilidades que você pode fazer, porque ferramenta tem aos montes. E a gente não está falando de ferramenta aqui, a gente está falando de usar uma determinada tecnologia para resolver um problema, né? E eu acho que a base de tudo é resolver um problema e não criar um novo problema. Só complementar que a Lê me falou uma coisa que eu lembrei. Qual que é a melhor ferramenta? Aquela que a empresa paga por você, tá? Porque às vezes você é especialista na melhor ferramenta que você acha, que você adora, e a empresa nunca vai contratar e nunca vai deixar você colocar dados sensíveis, dados da empresa, coisas que
ela, né, você poderia usar para expandir. Então, às vezes você é, expert em chat GPT, sei tudo de chat GPT, mas a minha empresa paga o Copilot, sabe? Que adiantou ser o maior especialista de chat GPT. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer vocês duas, Bia e Alessandra, por compartilharem suas experiências e por tornarem um tema tão atual e, ao mesmo tempo, tão cercado de dúvidas, muito mais acessível para quem trabalha com produto. E se tem uma mensagem que eu espero que você que está escutando leve deste episódio, é que trabalhar com IA não significa que todo PM precisa se tornar um cientista de dados. O mais importante é entender os conceitos, fazer as perguntas certas e saber como essas tecnologias impactam a construção e a gestão de produtos. Se este episódio fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas do seu time ou da sua rede que também estão vivendo esse momento de transformação. Assim você nos ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais profissionais de produto. Aproveite também para seguir o Mulheres de Produtos nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Instagram, Spotify, compartilhando conteúdos, novidades da comunidade e também os próximos episódios do podcast. Se você gostou dessa conversa, deixe seu comentário. Queremos saber quais foram os principais aprendizados e quais foram outros temas que vocês gostariam de ouvir por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Silvana Dias e este foi mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Até a próxima!